Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Glauber Marinho, ministro de Conteúdo de Ética na Administração Pública. Esta é a correção dos nossos simulados semanais, iniciando aí com Ética na Administração Pública. É sempre um prazer aí, uma satisfação estar aqui com cada um, com cada uma, tá certo? Então, de olho na tela que nós temos aí a nossa identidade visual, simulados semanais, INSS, técnico de seguro social, pós-edital aqui no Gran Cursos Online. Vamos verificar o que nós temos aqui previsto de conteúdo para que estudemos ética no serviço público, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto 1171 de 94 e o Decreto 6029 de 2007 e suas alterações essas provenientes aí do Decreto 6029, alterando ali a parte do procedimento apuratório lá em comissões, né? Nós temos ali, parte foi revogada pela nova norma que trouxe ali algumas especificidades como se dá a apuração aí de um procedimento de natureza ética, né? Uma possível falta precisa ser apurada, assegurada pela defesa de contraditório devido ao processo legal. Então vamos lá, como é que vocês foram? Pegaram um gabarito, tiveram acesso às respostas, mas vamos fazer aqui as justificativas de cada uma das questões de cada um dos itens, dos 20 itens aí previstos no nosso simulado na parte de ética no serviço público. Para aquelas que ainda não me acompanham nas redes sociais, @Glauber _Marinho _, teve gente acertando 15, né? Teve gente que acertou 15 das 20. Vamos ver então o que houve entre as 5 ali que você não conseguiu acertar todas elas, né, Antônio? Vamos lá. Então, primeira questão que me diz o seguinte: considerando os dispositivos do Decreto 1171, Código de Ética, julgue os itens. Item 1. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Tá aqui, ó, realmente não se limita, tá correto. Deve ser acrescida de que um fim da administração pública é sempre o bem comum, o interesse público, porque, de acordo com os incisos 2, 3 e 4, lá da seção 1, em regra deontológica, nós temos que o servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, ele não terá que decidir somente entre bem e mal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto, porque moralidade é representada pelo equilíbrio entre a finalidade e a legalidade da ação. Para que um ato seja considerado moralmente aceitável, além de cumprir a lei, nós precisamos atender à finalidade que sempre será o interesse público, o bem comum, o interesse coletivo. Uma vez que haja equilíbrio entre finalidade e legalidade, nós consolidamos o ato pela moralidade, demonstramos a eficácia, demonstramos aí a finalidade, e a legalidade da ação, e isso consolida o ato do agente público porque ele prezou pelo bem comum e não por interesse particular, interesse pessoal, consolidando o que nós chamamos aí de conflito de interesse no exercício da função pública. Então, de fato, não se limita a distinção entre bem e mal, deve ser acrescida, tá certo? Da ideia de que a finalidade sempre será o bem comum, o interesse público, o interesse coletivo. Item de número 2. A excelência na prestação de serviços públicos deve ser vista como o maior patrimônio dos servidores. Dessa forma, seu trabalho, o trabalho do servidor, promove acréscimo ao seu próprio bem-estar. Algumas pessoas podem ter colocado errado aí no item por conta de bem-estar, mas se você pegar a redação do inciso 5 da seção 1, há a afirmação de que nós devemos enxergar o nosso trabalho como o maior patrimônio que nós possuímos. Por qual motivo? Porque nós somos servidores e servidoras cidadãos. Nós pagamos tributos, nós pagamos pela remuneração que nós recebemos, assim como pagamos pelo patrimônio público disponibilizado para que efetivemos aí as nossas atividades, nossas atribuições. Então, nada mais justo de que, ao prestar um serviço público, prestemos com excelência, com qualidade. Essa prestação com qualidade gera um bem-estar a quem busca a administração, mas a você também, justamente por essa concepção de também contribuir com o custeio das coisas na administração pública, né? Com aquilo que você utiliza para o exercício da função pública, tendo a sua própria remuneração custeada pelo esforço que não só o cidadão que busca o INSS, né, faz para que tenha uma reversão na sua remuneração, mas você também faz esse esforço. Então é por isso que isso gera um bem-estar, né, ao servidor, gera um bem-estar à população,
e eu fui aí de maneira muito capciosa, assim como a banca, né, traz para nós, a parte final aí te direcionando a erro. Ó, dessa forma, o trabalho promove acréscimo ao seu próprio bem-estar? Promove sim, quando você se enxerga como servidor cidadão. Então você deve ver o seu trabalho como o maior patrimônio que você possui, e eu nada mais fiz do que transpor a redação do decreto 1171 para cá, mas trazendo aí um direcionamento para que nós pudéssemos, né, perceber como que a banca pode trabalhar essas questões, tá bem? Questão de número 3. Para atuar de maneira ética, qualquer ato administrativo do agente público deve ser publicado. Me diz aí qual é a resposta do item 3. A Stephanie diz que errou 3, mas o problema é que uma errada anula uma certa. Desanimei. Stephanie, neste momento não se preocupa com o fator de correção. Neste momento, Stephanie, preocupe-se com a evolução do seu percentual de acertos, tá bem? Quando nós estivermos um pouquinho mais adiante, você já tiver visto os conteúdos, tiver assimilado aí os tópicos do seu edital, feito revisões, feito com que houvesse a memorização das informações a serem evocadas no momento da avaliação, buscadas, né, encontradas aí na sua mente, aí a gente pega ali a parte final para se treinar, pensando no fator de correção, em deixar as questões em branco justamente porque ou é uma coisa muito nova que nós não vimos, ou é uma coisa que tem um nível de complexidade pela elaboração da redação que a gente não consegue fazer a decodificação e a tradução, tá bem? Então não desanime não é hora de desanimar, é hora da gente avançar, da gente ter acesso às informações, assimilá-las para poder acertar mais questões, tá bem? O Antônio disse que não estudou o decreto 6029, é sussa, Antônio, um decreto pequeno. A gente consegue matar, assista às aulas lá do 8020, que no 8020 nós temos boa parte do decreto sendo trabalhado em 2 vídeos de 30 minutos. Belezinha? E aí, qual é a resposta? Ó, o Kenison já colocou que não é qualquer ato. Por que não é qualquer ato? A 3, errei 3 e deixei 1 em branco. Muito bem, Rafael. Nem todos os atos podem ser publicados. É isso mesmo, Eliette. A redação aí está como numa prova da PRF que colocou que qualquer ato tem que ser publicado. E, na verdade, nós temos 3 exceções previstas na forma da lei como previamente determinadas como proibitivas de publicação do ato, de publicidade ao ato. Quais são essas exceções? Então, vamos lá. O decreto 1171, na seção 1, no inciso 7, que delibera sobre o princípio da publicidade, ele é iniciado com a palavra salvo. Então, nós sabemos que em concurso público, palavra salvo significa exceto. Então, em regra, nós temos a publicidade do ato administrativo para que demonstremos a eficácia e a moralidade da ação do agente público, do agente ético. No entanto, existem 3 exceções que serão previamente declaradas sigilosas por força de lei, que são investigações policiais, segurança nacional ou segurança da sociedade e interesses superiores da administração do Estado. Nesses casos, não há de se falar em publicidade, por isso que o item está incorreto, porque ele mencionou qualquer ato, mas não citou que existem as exceções, e como não citou, o item fica errado. Questão de número 4. Cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicados às atividades privadas caracterizam o esforço pela disciplina em relação ao exercício da função pública. Aqui o erro está errado. Eu tenho que demonstrar um esforço pela disciplina por meio da cortesia, que é a customização, a personalização do atendimento, a atenção dada ao cliente, né, considerando as suas potencialidades e suas dificuldades, a boa vontade, que é a presteza, a responsividade, o tempo de resposta à demanda do cidadão, o cuidado com o patrimônio público, com o público que nós atenderemos e o tempo dedicado às atividades públicas, às atividades funcionais. Se você for a 8.112, há a proibição de que utilizemos o tempo remunerado para o exercício de atividade funcional pública para o exercício de atividades privadas. Então, aqui, infringindo o tempo dedicado à atividade pública para se fazer coisas particulares, você não só pode estar passível da penalidade de censura no aspecto ético, mas também de pena
no aspecto disciplinar por meio da 8.112, por isso que o item está incorreto. Belezinha? Professor, onde consigo encontrar as correções em vídeo dos simulados pela plataforma? Produção, me ajuda aí. Eu acredito que eles devam colocar ali nos cursos que são mais complexos, né, mais amplos. Mas eu não tenho certeza. Eu vou pedir ajuda para a produção. Pessoal de eventos, me ajuda aí, meus queridos, minhas queridas. Coloquem aqui a resposta para o Luiz Guilherme. O Reinaldo acertou 14 de 20, o que me pegou foi o decreto 6029. Não se preocupe não, meu amigo. Vá lá na 8020, assista os 2 vídeos de 6029, você vai perceber que nós temos boa parte das questões trabalhadas ali por meio desses vídeos e participe dos nossos eventos, que sempre pincelaremos alguma coisa a respeito do sistema de gestão da ética. Belezinha? Então vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 5, ao demonstrar competência política e se adaptar à cultura organizacional de sua instituição, respeitando as pessoas com as quais tenha contato no exercício da atividade pública, o servidor contribui com o engrandecimento da nação. Algumas pessoas podem ler isso aí e me questionar, o professor deu uma viajada legal, né? Do que esse homem está falando? Olha só, quando nós falamos de desenvolvimento de competências funcionais, nós podemos ter competências técnicas, comportamentais e competências políticas. Competências técnicas, saber fazer o trabalho. Vocês estão estudando direito previdenciário para executar os protocolos, os processos, os scripts relacionados às demandas que serão resolvidas por vocês no âmbito da instituição. Mas não basta vocês simplesmente saberem fazer o trabalho. Vocês vão lidar com pessoas, tanto público interno quanto público externo. E para lidar com pessoas, nós precisamos ter habilidades no aspecto de competência comportamental, relações interpessoais, saber lidar com o outro, conviver com o outro, reconhecer suas diversidades, suas multiplicidades de fatores que aparecerão, né, inevitavelmente lá no INSS. É por isso que nós devemos ter neutralidade política partidária, religiosa e ideológica para o exercício da atividade funcional. Porque não interessa se é preto, pardo, branco, amarelo, do candomblessista, cristão ou qualquer outro tipo de religiosidade. Não interessa se é uma pessoa homoafetiva, uma pessoa trans, uma pessoa que se declare heterossexual. Todas as pessoas, dentro das suas realidades, precisam ser tratadas da mesma forma. Cortesia, urbanidade, disponibilidade e atenção. Isso é por conta do princípio da impessoalidade. Nós precisamos tratar as pessoas com igualdade. E igualdade não só no aspecto da Constituição, todos são iguais perante a lei, mas também igualdade no aspecto material substantivo, que é a igualdade na tora, na vera, na realidade, quando estamos ali tete a tete, cara a cara, com o cidadão, com a cidadã, no contexto de prestação de serviços, tá certo? O que o decreto 1171 fala sobre essa parte do nosso item? No último inciso da seção 1, ele vai falar que nós devemos trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, é a competência política. Que nós precisamos respeitar e colaborar com os colegas, recebendo respeito e colaboração e troca. Isso faz com que nós tenhamos um ambiente que forme círculos virtuosos, virtudes de qualidade. Isso gera um ambiente mais propenso à produtividade. Isso faz com que, de maneira positiva, nós tenhamos um impacto, né, positivo frente ao público-alvo, a confiança da população, e é por isso que nós vamos contribuir com o engrandecimento da nação. São os termos do nosso Código de Ética. Então, eu só fiz alguns adicionais aí, que geralmente são feitos pela própria Banca Sebrasp, quando ela quer trazer uma interpretação àquilo que está lá no nosso Código de Ética de maneira seca, né? Como norma seca, tá bem? Então tá aí, quando eu tenho competência política, eu tenho integração à cultura da minha instituição, né? Eu me integro à cultura institucional, eu me adapto à cultura organizacional, eu respeito as pessoas, eu recebo respeito em troca, a gente contribui sim com o engrandecimento da nação, porque a instituição passa a ter uma visão mais positiva frente às pessoas que por elas são atendidas. Tá bem? Atendida, né? Vamos lá. Questão de número 6 tem uma situação hipotética, né? Tentei ir bem pelo rumo do Banca Sebrasp para a gente verificar como que isso pode ser trabalhado. Berta, agente pública vinculada ao INSS, deixou pessoa à espera de atendimento no setor onde ela exerce suas funções, com a justificativa de estar cansada diante da demanda de trabalho ao qual se submeteu
E Berta pode estar cansada mesmo, viu? Que o pau tá torando naquele INSS lá. Diante da situação hipotética apresentada e considerando a ética no serviço, no exercício da função pública, julgue os itens. O comportamento de Berta é considerável, passível de ocorrer, pois a demanda de trabalho do Instituto maior que a capacidade produtiva de seus servidores. Sim, de fato, o INSS passa por uma situação em que há uma vazão, uma demanda muito maior do que a capacidade de absorção por parte dos agentes públicos que ali trabalham. Agora, isso é justificativa para que eu, estando cansada, eu deixe de prestar atendimento no prazo previsto, que eu deixe pessoa à espera de atendimento no setor onde eu exerço minhas funções? Não. Quando o decreto 1171 quer trabalhar exceções, ele trabalha, e ele traz de maneira explícita. Por exemplo, as exceções ao princípio da publicidade. Tá certo? Então tá lá, tá expresso. Quando não se tem essas exceções, é porque nós devemos agir sempre da maneira como está descrito lá. Se você for aos primeiros incisos, alíneas, perdão, A e B, da seção 2, que delibera sobre os principais deveres, há a afirmação de que é um dever ético nosso desempenhar as atribuições com rapidez, com perfeição e a tempo, dando prioridade à resolução de situações procrastinatórias, que passam do prazo, principalmente diante de quê? De filas. Se você volta à seção 1, há a afirmação de que deixar cidadão à espera de atendimento que compete ao setor onde exercemos as nossas funções. Deixar com que se formem longas filas. Não é considerado somente um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Então, a conduta de estar cansada, de deixar a pessoa à espera de atendimento, é considerável passível de ocorrer em virtude da quantidade de excesso de demanda de trabalho recebida por Berta? Não. Então não é passível de ocorrer, nós não podemos deixar a pessoa à espera de atendimento, porque isso não é só considerado um ato de desumanidade, mas também grave dano moral. Ficou claro? Podemos seguir? Vamos para a questão de número 7. Quando se deparar com mais de uma opção para a resolução de uma situação, os servidores públicos devem escolher a melhor e a mais vantajosa para o INSS. Aí a gente vai no início da seção 2, principais deveres. Diante de duas ou mais opções, nós devemos escolher a melhor e a mais vantajosa para quem? Para quem? Para o bem comum. Gente, o que é melhor e mais vantajoso para o INSS necessariamente será para o bem comum? Não, nem sempre. Então eles tendem a substituir o que é melhor e mais vantajoso para o bem comum por administração, por governo, pela própria instituição. E sempre que a banca fez essa substituição, o item estava errado. Diante de duas ou mais opções, eu devo escolher sempre a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. E eu só conseguirei fazer isso se eu for probo, reto, leal e justo. Opa, justo. Sabe o que vai acontecer aqui? A gente volta ao princípio da moralidade como equilíbrio entre finalidade e legalidade da ação. O que é probo? Honesto. Sem honestidade não há finalidade. O que é reto? Correto. Sem correção não há legalidade. Leal às instituições, leal ao público que você atenderá, né? E justo no sentido de equidade, justiça social e reconhecimento de multiplicidade aí das características que nós já havíamos conversado. Então é por isso que o nosso item está incorreto. Não é melhor para o INSS, mas o melhor para o bem comum. 8. A prestação de contas dos atos empreendidos na administração pública é vista como condição secundária à gestão dos bens e serviços relacionados aos cargos exercidos nessa esfera. Gente, prestação de contas é visto como algo secundário? Não, 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 não. É dever do servidor jamais retardar prestação de contas, condição essencial para a gestão de bens, direitos e serviços da coletividade do cargo que nós exercemos, por isso que o item está incorreto. O Reinaldo falou que errou a 7 por falta de atenção, e isso é que a banca quer que você tenha mesmo. Erro por distração. Erro por distração, principalmente na hora da tora, da Vera. E o simulado serve justamente para que nós erremos, para que nós compreendemos, identifiquemos o tipo de erro que nós estamos incorrendo.
Um erro por distração, ele pode ser corrigido a partir do momento que nós nos coloquemos efetivamente para fazer o simulado. Tiremos os distratores ali do ambiente de estudo, porque podemos errar justamente porque fomos distraídos por um barulho, por uma pessoa, por alguma coisa que chamou a atenção no ambiente, né? Que te tirou desse período atencional necessário para que o simulado fosse resolvido. Então, vamos testar não só o acerto e o erro do item, mas analisar o que influenciou para que nós viéssemos a ter esse erro. Porque a partir disso a gente começa a aprender, a saber por que nós estamos errando, a aprender com esses erros e avancemos aí na quantidade de acertos que nós teremos até o dia da nossa avaliação, tá bem? Vamos lá. Conforme o Código de Ética, o Decreto 1171 de 94, a ética, por ser teoria, não é passível de materialização. O item está incorreto, viu, pessoal? E por que eu faço essa afirmação? Por que está incorreto aqui? É interessante que vocês saibam que ética é diferente de moral. A ética, ela está no campo da ciência. Ela é uma reflexão sobre a ação. Ela é uma reflexão sobre o comportamento, tá certo? Então, moral está no âmbito da atitude. Moral é cultural, temporal, a moral varia conforme o momento histórico vivido, de acordo com a sociedade na qual estejamos inseridos. Uma mesma conduta pode ser tida como moralmente aceitável por você e reprovável por mim, dado esse caráter de culturalidade, de temporalidade, de variabilidade, de subjetividade, de mutabilidade que a moral apresenta. A ética já é uma ciência que traz para nós uma concepção universal de princípios. Nós estabelecemos, a partir da reflexão sobre a moral, princípios que abarquem as pessoas que são vinculadas a determinada área, um determinado país, e aquilo é um norte para que nós executemos as nossas ações. Hoje, na administração pública, nós temos os princípios básicos constitucionais, o artigo 37, a legalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a publicidade. Ninguém pode questionar isso. Todos nós devemos exercer as nossas atribuições seguindo esses princípios, porque são universais, estão no campo da ética e vão repercutir, vão refletir nas nossas ações como servidores e servidoras, tá certo? Aí o que diz explicitamente o Código de Ética a esse respeito lá na seção 2, principais deveres, quando ele entra nas alíneas E, F, G? Ele diz que é dever nosso tratar cuidadosamente o usuário, aperfeiçoando o processo de comunicação com o público, considerando suas potencialidades e limitações, tratando a todos com cortesia, com humanidade, com disponibilidade, com atenção sem distinção de tratamento por conta de suas peculiaridades ou por conta de subjetividades do atendente, justamente por conta dos princípios universais que eu mencionei do artigo 37. Depois ele me afirma que é dever ético nosso materializar a ética mediante a adequada prestação de serviços aos usuários, às usuárias dos serviços públicos. Por que ele menciona materializar a ética? Porque a ética está no âmbito de princípio e ela precisa ser colocada em prática, executada no âmbito moral. Então, uma conduta ética é uma ação moral que tem como referência os princípios básicos constitucionais. Isso é materialização de ética. Nós devemos buscar a excelência, a qualidade na prestação de serviços, tá bem? Dessa materialização da ética, fazendo um paralelo da distinção entre ética e moral, aparece aqui no Decreto 1171. E se você tiver assistido nossas aulas teóricas, apesar de não aparecer no edital ética e moral, a gente faz esse paralelo. A gente faz essa introdução justamente por conta dessa parte do código. Porque se você não entende a diferença entre ética e moral, você vai ler. É dever materializar a ética mediante a adequada prestação do serviço. Materializar por quê? Se você não sabe nem que ética é teoria, é ciência, é abstração, está no âmbito de princípios, tá certo? Por isso que a gente faz aquela introdução e para quem teve essa aula, conseguiu aí entender exatamente, perfeitamente que o item está incorreto, porque ela é passível sim de materialização, a partir de uma conduta moral baseada em valores positivos, as virtudes, que direcionam a gente a uma conduta voltada para o bem comum, para o interesse público, para o altruísmo e não para o egoísmo, ou seja, bem comum, que é a finalidade da administração pública, a finalidade aí do INSS como instituição pública que é. No aspecto ético, figura como dever do servidor atuar com cortesia, urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de usuários dos serviços públicos, sem preconceito de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se, ou seja, deixando de causar a esses cidadãos, a essas cidadãs, dano moral. O item está correto. Aqui eu peguei praticamente a literalidade do nosso código de ética, onde há a afirmação de que nós jamais podemos gerar distinção de tratamento entre as pessoas. Nós precisamos respeitar as capacidades e as limitações que elas apresentam. Por isso que eu mencionei aqui equidade quando eu falei de agir de maneira justa, ser probo, reto, leal e justo. Essa equidade direciona a gente à responsabilidade social, ao reconhecimento de inclusão, por exemplo, vou citar aqui, de pessoas com deficiência, mas não só elas. Um exemplo, toda forma de inclusão possível, como servidor público, servidora, nós precisaremos fazer, principalmente lidando de INSS, né? Direito previdenciário, as pessoas terem acesso às suas aposentadorias ou outros benefícios relacionados à questão previdenciária, né? Que vai além da aposentadoria, tá certo? Belezinha? Então o item está correto. Perdão. Eita, miserento. Vamos lá. Agora a gente vai para as questões relacionadas ao 6029, que trouxe ali o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Alguns já falaram que não estudaram o sistema de gestão. Precisa estudar, viu? Porque geralmente o INSS, ele equilibra. Cobra algumas questões do decreto 1171 e busca um equilíbrio em relação ao procedimento apuratório disposto aí no decreto 6029, no sistema de gestão. Um dos objetivos do sistema é favorecer a compatibilização de procedimentos técnicos relacionados à gestão da ética pública. Tá correto, pessoal. Deixa eu te contar aqui um histórico para você entender por que nós preferimos colocar essa questão e trabalhar de objetivo. Está lá no artigo 1º do Sistema de Gestão da Ética. Esse sistema só foi criado em 2007. Se é sistema, pressupõe-se que nós temos partes interdependentes, interligadas, uma afetando na outra. Quando nós não tínhamos o sistema, essas partes atuavam de maneira isolada, tá certo? O que ocorria é que, em 1994, nós tivemos a criação das comissões de ética em cada órgão, em cada entidade do Poder Executivo Federal. E essas comissões de ética, elas pareciam que estavam ali avulsas, né, gerindo ética na sua área de atuação, no seu órgão, na sua entidade, e não havia uma integração dos procedimentos técnicos, transparência na gestão da ética pública. Em 1999, olha só, de 94 nós tínhamos esses órgãos, nos órgãos e nas entidades, as comissões de ética. Em 1999, nós criamos a Comissão da Ética Pública. E o que é essa comissão? Que é uma só. Ela se vincula à presidência da República e apura possível falta cometida pelas autoridades do alto escalão do Poder Executivo Federal. Ministro de Estado, secretário executivo, né, pessoas que tenham um cargo de direção e funcionamento superior mais elevado. Elas não são apuradas pelas comissões dos órgãos e entidades. Quando foi em 2000, criou-se o Código de Conduta da Alta Administração, um código de ética específico para essas autoridades. Ou seja, se você é presidente do INSS, você não é submetido ao Código de Ética dos Servidores, nozes, orelha. Você é submetido ao Código de Conduta da Alta Administração e sua possível falta será apurada pela Comissão da Ética Pública e não pela Comissão da Ética do INSS. Não acabou por aí. De 2000 até 2007, nós tínhamos o barata voa, cada comissão de ética atuando de uma forma. Então nós precisávamos compatibilizar normas, procedimentos técnicos de gestão, estabelecer políticas públicas de transparência, né, da gestão da ética. Nós precisávamos ter aí uma compatibilidade. Nós precisávamos integrar órgãos, programas, projetos e ações na área de ética pública, e é por isso que nós criamos o sistema de gestão da ética, na intenção de dar mais efetividade à gestão, mais transparência e monitoramento e controle por parte da sociedade. Então, de fato, um dos objetivos que nós tivemos em relação ao sistema foi o de favorecer a compatibilização dos procedimentos técnicos relacionados à gestão da ética pública. O item está corretinho. Belezinha? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 12. Diz o seguinte: consta como competência do presidente da República
dirimir dúvidas de interpretação a respeito do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, já te expliquei que esse Código de Conduta, ele foi criado em 2000, teve uma exposição de motivos, ele só serve para o alto escalão, tá certo? Não é para nós. E quem tira dúvida de interpretação sobre o Código de Conduta da Alta Administração é a Comissão da Ética Pública. Assim como as comissões de ética dos órgãos e das entidades tiram dúvidas sobre o Código de Ética de Servidor. Então, lá no INSS tem uma comissão de ética. Se você tem dúvida se algo previsto a ser feito por você é antiético ou não, se está em dúvida, recorre à comissão de ética do INSS, ela vai te falar, de acordo com o Código de Ética de nós, Oreias, não é falta ética. Mas se você é presidente do INSS, alto escalão, você é submetido ao Código de Conduta da Alta Administração, você tem uma dúvida de interpretação a respeito do código, você recorre à CEP. E a CEP vai sanar essa dúvida para você. O que ele colocou aqui? Na verdade, eu, o professor, eu, doido, coloquei que era o presidente da República. Não é. É responsabilidade da Comissão de Ética Pública, tá certo? Quem tira dúvida de interpretação sobre o código são as comissões. Aí o que vai mudar é a esfera de atuação. Se você é submetido ao Código de Conduta da Alta Administração, CEP. Se você é submetido ao Código de Ética dos Oreianoses, aí você vai buscar a Comissão de Ética da sua instituição, do seu órgão, da sua entidade. Então, o item está incorreto, não é presidente, está aí a resposta, vamos para o próximo. A Comissão de Ética de cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal deve ser constituída pelo diretor secretário do setor de gestão de pessoas de cada instituição. E aí, pessoal? O item está correto? Tá certo? E aí? Certo ou errado? Hein, pessoal? O Wellington perguntou: a equidade para o PCD seria para garantir iguais condições de trabalho, acessibilidade das pessoas com deficiência sem distinção? Exatamente. Então, como é que a gente vai... Deixa eu olhar aqui para ti. Como é que a gente vai gerar inclusão social das pessoas com deficiência? O órgão vai ser acessível, né? A gente vai ter políticas de promoção que sejam transparentes e que não venham a discriminar uma pessoa com deficiência pela deficiência que ela possui. Se isso acontecer, tem responsabilização no âmbito institucional. Eu não posso agir como gestor com discriminação e falar assim, tá chegando um monte de servidor novo, os PCD eu não quero na minha turma, eu não quero aqui. Não é ele que vai definir quem ele vai receber. Tem gestor que diz que não quer receber mulher porque a mulher vai engravidar e vai deixar ele na mão. Mesmo na administração pública, professor, isso acontece? Acontece. Porque, felizmente ou infelizmente, depende da tua referência, nós temos uma sociedade muito machista com as questões de gênero. E as mulheres, mesmo na administração pública, elas têm dificuldades, né, de progressão de carreira, no aspecto não da progressão automática com o tempo e por meio da avaliação de desempenho, mas eu falo assunção a cargos, né, a funções de confiança, justamente porque algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, com um posicionamento mais machista, fala que não quer pegar a mulher porque a mulher tem problema para cumprir com meta porque tem que cuidar de menino, tá certo? Isso, gente, isso não pode ser externalizado. Porque quando é externalizado, esse gestor, essa gestora é ou deveria ser responsabilizado porque é discriminação por uma condição de gênero. Entendem? Tá bem? Então, com pessoa com deficiência é a mesma coisa. A gente vai fazer o possível e o impossível para que haja acessibilidade. Eu trabalho no TJDFT. Lá nós temos um setor especializado nisso que chama Núcleo de Inclusão. E Núcleo de Inclusão, ele favorece não só que o cidadão, a cidadã seja atendido com igualdade, por exemplo, por meio de Libras, por acessibilidade e tudo mais que é necessário, reconhecendo as limitações e as capacidades das pessoas, como nós vimos no Código de Ética. Mas eu tenho colegas que são pessoas com deficiência, né? Eu tenho colegas que são cadeirantes e que movimentam um pouco da mão e um pouco da cabeça. Nós temos um transporte no tribunal que pega essas pessoas em casa, leva para o trabalho e devolve essas pessoas em casa, justamente para que eles tenham condições de acesso em pé, minimamente em pé de igualdade,
em relação às pessoas que não possuem essa deficiência locomotora, né, de locomoção, perdão, tá certo? Belezinha? Então você traduziu aí muito bem exatamente como que nós conseguiríamos fazer essa equidade, buscar essa equidade, essa igualdade de maneira substantiva material. Então, a comissão de ética de cada órgão e entidade do Poder Executivo deve ser constituída, criada. Quem cria a comissão de ética? É isso que está escrito aí. Quem cria a comissão de ética é o chefe do setor de gestão de pessoas? Não, gente. É a instância máxima da instituição. Os dirigentes máximos ali, as instâncias superiores. O que é a instância superior? É quem está lá em riba, quem está lá em cima. Então, no INSS, o presidente do INSS, é quem designa os membros das comissões, da Comissão de Ética do INSS, que são compostas por 3 membros. Esses membros aqui são os membros titulares e nós temos 3 membros suplentes. Para que suplente? Para substituir, respectivamente, cada membro titular nas suas ausências, nos seus afastamentos, tá certo? Essa composição se dará por 3 servidores ou 3 empregados escolhidos entre esses 3 membros titulares, serão escolhidos entre servidores e empregados permanentes, ou seja, que passaram em concursos públicos. Ficou claro? Tá certo? Belezinha? Então não é o diretor de gestão de pessoas, é a instância máxima, né? As instâncias superiores, a gestão superior da instituição, no nosso caso, o presidente do INSS, por isso que o item está incorreto. Chegamos aí à questão de número 14. De fato, o PH, os mandatos são de 3 anos, permitida uma única recondução. Essa recondução ela só é prevista no 6029 para a Comissão de Ética Pública, não se faz menção às comissões do Decreto 1171, mas na prática ela acontece. Na prova não pode ser cobrada porque não tem previsibilidade no decreto, e só cobra no decreto de nós. Não cobraram outras normas, né, a exemplo de resoluções expedidas pela Comissão de Ética Pública. Belezinha? 14. Há no Decreto 6029 a existência de fórum específico de modo a avaliar as ações para a promoção da ética na administração pública. Certo ou errado, pessoal? E aí? Certo ou errado? Tem previsibilidade desse fórum específico? Tem sim. Nós chamamos de rede de ética. Rede de ética. Artigo 9º, né? Acho que é o artigo 9º. Confirme para mim se é o artigo 9º. Rede de ética. E o que ele fala sobre a rede de ética? Essa rede de ética ela serve para que nós possamos aí, fazer aquela compatibilização. Nós possamos compartilhar como é que se dá a gestão da ética, né? Durante aquele período avaliativo. Então, cada órgão, cada entidade vai enviar um representante da instituição por meio da comissão de ética. Então, membro de comissão de ética participa da rede de ética justamente para fazer essa compatibilização desses procedimentos, tá bem? E essa rede de ética, ela ocorre pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Então tem a previsibilidade desse fórum específico, que é o que nós chamamos de rede de ética, é como se fosse um congresso, tá certo? Um evento coletivo dos membros de comissão, para que nós possamos socializar as práticas, avaliar a gestão da ética naquele período avaliativo, tá bem? E essa rede de ética ocorre, pelo menos, essa reunião específica a partir da rede de ética, pelo menos uma vez ao ano. Então, o item está correto, temos previsibilidade lá no artigo 9º. 15. Cada servidor, membro da comissão de ética do INSS, caso o servidor, membro de comissão de ética, venha incorrer em possível falta ética, a conduta será apurada pelo presidente do INSS. Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 membros. Belezinha? Membro 1, 2 e membro 3. Essa é a nossa comissão de ética. Esse membro aqui incorreu numa ação que está prevista no nosso código como falta ética. Ele fez o quê? Vamos lá. Esse membro aqui,
ele alterou documento público que tinha em mão para tomar providência. Essa alteração de documento público, ela tem previsibilidade no nosso código como uma falta ética, mas também tem previsibilidade no aspecto de ilícito, não é mesmo? Então, é bem provável que isso aqui seja uma falta, só que nós temos que assegurar ampla defesa contraditória. Aí eu te pergunto, você, membro 2, que incorreu numa possível falta ética, terá a sua conduta apurada pelos membros 2 e 3 e pelo seu suplente? Imagina que o suplente chegue aqui e aí a própria comissão apura a falta ética desse membro aqui, desse cabra. Gente, isso daí não dá, porque a gente não vai ter independência e imparcialidade, que aparecem como um dos princípios das comissões de ética. E por que não tem independência e imparcialidade? Porque provavelmente ele é tido como amigo, sabido. Né? Vocês têm uma relação de amizade, de coleguismo, né, que é próxima por serem membros da comissão. Ou de inimizade, né? Vai que tu quer se matar aí. O 3 quer matar o 2, odeio ele, estou trabalhando aqui porque é obrigado. Então, você não consegue ter independência e imparcialidade. A comissão de ética não pode apurar falta ética de membro de comissão. Então, o que acontece? Quem é que vai apurar falta ética de membro de comissão de ética do INSS? A comissão de ética pública. Então, quem iniciará o procedimento chegará a uma conclusão, é a CEP e não o presidente do instituto, por isso que o item está incorreto. Questão de número 16. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se o contraditório, a ampla defesa, notificando-se o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Pessoal, literalidade do Código, tá bem? De fato, tem que assegurar ampla defesa e contraditório porque estamos no Estado Democrático de Direito. A pessoa tem que ser notificada, né, aquele investigado, e ele tem que se manifestar. Ele vai se manifestar por escrito e o prazo previsto é de 10 dias. O que a banca vai fazer aqui? Colocar dias úteis. Se a banca colocar dias úteis, está errado. Porque lá no código não menciona que são úteis. Se não são úteis, são 10 dias o quê? Corridos, tá bem? O item está certo. Eu só vou fazer uma observação aqui, ó. Antes mesmo de você ter sido notificado, você tem direito a alguns benefícios ou assegurado alguns direitos, vou corrigir, vou contra o ampla defesa contraditória, para que você possa apresentar a sua defesa. Quais são esses direitos? Mesmo antes de notificação. E a banca vai dizer que você precisa ser notificado primeiro para depois ter acesso a isso. Conhecer teor da acusação, fazer vista dos autos, né, tirar cópia do procedimento apuratório. Só que tudo isso você só pode fazer no recinto da comissão de ética. Não pode, né, levar o procedimento para tirar cópia em outro lugar. Você tem o direito de fazer vistas, conhecer o teor da acusação, ter certidão do teor da acusação emitida pela comissão de ética, fazer cópia dos autos, mas só no recinto da comissão. Tá bem? Então não precisa ter sido notificado formalmente para ter acesso a esses direitos. Mais uma vez que você teve a notificação, a tua manifestação deve ser apresentada no prazo de 10 dias, corridos. Estou falando corridos porque eles não mencionam úteis lá na nossa norma. Questão de número 17. Qualquer pessoa investigada tem o direito de conhecer o teor da acusação, ter vista dos autos, porém no recinto das comissões de ética. Já respondi, né, a próxima questão, fiz o esclarecimento, logo na sequência a gente já veio com o item. Professor, existe um entendimento que disponibiliza por meio de denúncia anônima, desde que cumpra alguns requisitos? Vamos lá. Aí você está falando, o PH. O PH está falando sobre a forma como a comissão de ética atua. Deixa eu até ver se a próxima não fala sobre isso. A comissão de ética, ela atua mediante de ordem, de ofício, ou mediante denúncia fundamentada, tá bem? O que é uma denúncia fundamentada? A gente vai ter indícios de materialidade. Já tivemos, né, questionamentos sobre isso. Se a denúncia for anônima, é possível que a comissão de ética atue? Sim, se houver indício de materialidade. Tá bem? Se houver indício de materialidade, mesmo sendo denúncia anônima, só que aí ela não vai atuar mediante denúncia porque não tem,
né, quem registre, né, aquela denúncia. Aí ela vai de ordem automaticamente, atua de ofício, mesmo sendo tendo acesso à informação mediante uma denúncia anônima, desde que com indícios de materialidade a gente atua de ofício e não mediante denúncia. Quando é mediante denúncia, quem é que pode provocar a atuação da comissão de ética? Qualquer cidadão, qualquer agente público, pessoa jurídica de direito privado, vão colocar lá direito público, entidade, associação, tá bem? Então, voltando, a gente está aí na questão de número 18. Quanto ao procedimento apuratório, será mantida a chancela de reservado até a conclusão do procedimento de apuração por parte das comissões, independentemente das deliberações decorrentes disso. E aí? Você quer saber se o denunciante pode pedir para não se identificar? Pode. Enquanto vocês vão olhando a questão, eu já vou respondendo aqui o Wellington. Vamos lá, um dos princípios da comissão é preservar a identidade, resguardar a identidade do denunciante se ele solicitar. Então, se ele não solicitar, o nome dele vai constar, tá bem? É sobre isso que você está falando, Wellington. Princípios da comissão. Se ele, no momento oportuno, não falar, né, que quer que seja sigiloso o nome dele vai aparecer no procedimento, tá bem? Ô, Bruna, cuidado, viu? Eu vou utilizar aqui a sua afirmação já para complementá-la. E aí eu vou pedir cuidado com o que a banca vai fazer. Olha só o que a Bruna colocou. Somente servidor público efetivo ou empregado permanente poderá fazer parte da comissão de ética. Isso mesmo. A gente pode dizer que servidor ou empregado permanente que vai dar na mesma coisa. Agora, a banca pode te questionar se, de acordo com 6029 ou de acordo com 1171, esse servidor precisa ser estável. Não há qualquer menção nos códigos, quer dizer, no código e no sistema de gestão, de ser servidor estável. Na prática, é o que acontece, mas essa deliberação veio por meio de resolução da Comissão de Ética Pública e não por meio do 1171 ou 6029. Então, para a prova, basta ser servidor, tá bem? Servidor efetivo. Vamos lá. Quanto ao procedimento apuratório, será mantida a chancela de reservado, que faz com que o procedimento seja sigiloso, tudo bem, até a conclusão do procedimento de apuração por parte das comissões, independentemente da deliberação. Gente, aqui está o erro, aqui está errado. A chancela de reservada será mantida até a conclusão e deliberação. Qual é a deliberação das comissões? Por exemplo, a aplicação da penalidade de censura. No que couber, a depender do caso, a gente pode recomendar que a pessoa que incorreu em falta, ela seja exonerada de cargo comissionada e devolvida a órgão de origem. A gente pode encaminhar a cópia dos autos à Controladoria Geral da União ou do Sistema de Correição, instituição do Sistema de Correição para apurar possível transgressão disciplinar, assim como a gente pode encaminhar para abertura de procedimento administrativo no que couber, a depender da situação, de acordo com a avaliação da Comissão de Ética. Então, não é só a partir da conclusão que eu já tiro a chancela de reservado. Eu concluo. O que é a conclusão? Ele é inocente ou ela é responsabilizada. Uma vez que ela é responsabilizada, recebe a censura. Uma vez que é inocente, o procedimento é arquivado. Então, eu concluo, delibero, né, faço aquelas outras 3 possibilidades de acordo com a situação, e aí sim eu tiro a chancela de reservado. Mesmo eu tirando a chancela de reservado, tem coisa que continua sendo considerado sigilosa? Sim. Aí a gente vai desentranhar dos autos a cautelar, guardar em local específico para que mantenha sigiloso e para que quem tem acesso é somente as pessoas que são autorizadas para tanto. 19. Por ser considerado uma atividade de relevância pública, todo aquele que exercer a atividade como membro da Comissão de Ética Pública será devidamente remunerado. Antônio, o que foi que você acertou e não entendeu por que você acertou? Wellington, deliberação é o que foi decidido pela comissão? Não, deliberação é o que foi feito a partir da decisão. Então eu concluo inocente ou é responsabilizado. Se ele é inocentado, aí eu delibero, procedimento arquivado. Se ele é responsabilizado, eu delibero, aplico a penalidade de censura e avalio aquelas 3 outras possibilidades. Tá certo? Exoneração
sugestão de exoneração, encaminhamento, sugestão de devolução ao órgão de origem, encaminhamento dos autos à Controladoria Geral da União para averiguar possíveis transgressões disciplinares e também tem a possibilidade da gente encaminhar os autos, sugerir a abertura de procedimento administrativo. Essa é a deliberação, beleza? Então a gente conclui e delibera. Aí depois é que tira a chancela de reservado. O item aqui, ó, tem remuneração para membro de CEP? Tá errado. Membro de comissão exerce uma atividade de relevância pública, não é remunerada, tá certo? Não é remunerada, por isso que o item está incorreto. Não tem remuneração para membro de comissão. Geralmente se acumulam as atividades, caso você, membro de CEP, seja um servidor público. Por que eu falei caso? Gente, para ser membro de CEP não precisa ser servidor. Tem que ser o quê? Brasileiro. E o que significa isso? Tem que ser nato? Não. Tem que ser brasileiro. Mas temos 3 requisitos: idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Notória experiência em administração pública é qualquer orelha? Não. É gente que já tem experiência comprovada de atuação na administração pública. Thaís, chancela de reservado é exatamente o quê? É um adesivão na frente da capa do procedimento dizendo que é reservado e só quem tem é sigiloso, só quem tem acesso são as pessoas autorizadas para tanto. Não é aberto, que qualquer um vai lá e mete a mão, tá bom? Quando fala de relevância pública, na maioria das vezes não acontece remuneração. Que eu saiba, Reinaldo, sim. Cargo de relevância pública, geralmente você não recebe a remuneração, e uma forma de retribuição é colocar aqui essa informação na sua pasta funcional, como se fosse um elogio, tá bem? Quais são os membros da CEP, 7 brasileiros, escolhidos pelo presidente da República? Quais são os membros das comissões de ética, 3 servidores ou empregados, designados pela instância máxima da instituição, no nosso caso, o presidente do INSS. Questão de número 20, deixa eu ver se eu coloquei aqui o gabarito, tá aí. Solicitações de informações provenientes de comissões de ética a órgãos do Poder Executivo têm caráter de prioridade e não podem ser negadas com a justificativa de serem sigilosas. Entretanto, caso o requerido, o pedido pela comissão não seja entregue às comissões, não haverá previsão de responsabilização das autoridades competentes. Então vamos por partes. De fato, solicitação de comissão de ética a órgão entidade de informações para que ela possa deliberar sobre o procedimento apuratório tem caráter de prioridade, tá certo? Viu? O que é esse caráter de prioridade? Você recebe a demanda da comissão de ética e recebe demanda X. Essa aqui tem precedência em relação a essa, tá bom? As autoridades que recebem pedidos de informações pelas comissões de ética podem alegar sigilo? Olha, comissão de ética, não vou te dar essa informação porque ela é sigilosa. De acordo com 6029, não tem sigilo. Tem que ser prestada a informação para a comissão de ética. Caso o requerido, o pedido pela comissão não seja entregue, não há previsão de responsabilização das autoridades competentes. Está errado, pessoal. A autoridade competente não pode alegar sigilo para deixar de prestar informação à comissão. Uma vez que ela se nega a prestar essas informações, será aberto procedimento administrativo para avaliar a conduta da autoridade, tá certo? Então o item está incorreto, belezinha? E aí, pessoal, como é que foi? Tem aí devolutivas para nós? Foi sussa? Tranquilo? Fecharam? Quem fechou o simulado? Quem errou, não se desespere, viu? A gente está aí numa caminhada ascendente, se Deus quiser. Analise o erro, pegue a justificativa das questões, compreenda para que não venha a errar futuramente, como nós já mencionamos aqui em momento anterior. Para a gente poder finalizar, eu vou indicar aí, né, o Instagram do professor, @glauber_marinho_. Se você não me segue, pode me procurar, tirem suas dúvidas, assim como no nosso fórum de dúvidas aqui na plataforma. E a gente finaliza com uma frase que eu não consegui o autor, mas achei ela interessante, está lá no site pensador.com. O sucesso começa com sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência, da persistência para a conquista.
Eu gosto bastante, vocês já devem ter percebido, da palavra persistência. Para mim ela é distinta de insistência. Insistir, burro em ponta de faca. A gente sabe que o caminho que estamos trilhando, as técnicas utilizadas não estão favorecendo o aumento da nossa produtividade. Por falta de humildade, de reconhecimento de que aquela técnica não é adequada. Quando nós persistimos, nós nos abrimos à possibilidade de aprendizagem. Nós somos humildes e reconhecemos que há necessidade de mudança. E se for necessário, nós buscamos apoio, suporte de alguém, de uma pessoa mais experiente, de alguém que possa nos dar uma luz. Ora, essa humildade faz com que a gente também reconheça a possibilidade de erros, de dificuldades, de pedras, de percalços. E quando nós nos deparamos com elas, com eles, a gente tenta superá-los e não desviar da rota, tá certo? Persista, aprenda com seus erros, é uma questão de tempo, a sua nomeação vai chegar. Pessoal, nós ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus. Paz e bem, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau.